Capítulo 2. Lermos mais uma vez em conjunto, em voz alta, Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47, você pode acompanhar o texto ali na projeção. Vamos ler em voz alta, todos juntos? O texto diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Pode se assentar. Nós estamos aqui diante do texto de Atos, que narra a vida dos crentes, dos primeiros cristãos, daqueles que formavam a igreja, o início da igreja de Cristo. Logo um tempo depois da ressurreição e da ascensão de Cristo aos céus, ele promete que deixaria o Consolador. Nós vemos ali no início do capítulo 2 a descida do Espírito Santo na época de Pentecostes, aquele cenário clássico que o crente aí conhece, onde o Senhor Jesus capacitou aqueles que pregavam com línguas extraordinárias que desceram sobre eles pela presença do Espírito. E pessoas de várias nações estavam ali reunidas e elas entendiam o que aqueles homens pregavam, cada um na sua própria língua, ainda que eles falassem na língua deles nativa, sem conhecer a língua dos que estavam ali. O Senhor fez algo de extraordinário e moveu pelo seu poder aquele povo para que pudesse conhecer da sua palavra. E então as pessoas começam a questionar o que aqueles homens estavam fazendo. Algumas pessoas acham que eles estão bêbados, embriagados, é o que diz o versículo 13, que as pessoas zombavam e achavam que eles estavam embriagados. Então Pedro se levanta e começa a pregar. E ele faz ali uma exposição do Evangelho e de quem é Cristo Jesus. E o texto conta para nós que pelo menos 3.000 pessoas foram convertidas e batizadas ali naquele momento. O versículo 41, imediatamente antes do trecho que nós lemos, diz assim: Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Em uma única pregação. Imagina só, que coisa linda, abençoada que o Senhor fez. Esse era o princípio da igreja. 3.000 pessoas, no mínimo, reunidas ali. E aí, logo em seguida, ele descreve como que essas pessoas viviam. Ele não descreve uma igreja de 20 pessoas, de 10 pessoas, uma família ou 2, 3 famílias reunidas, mas ele descreve como viviam esses 3.000 e aqueles que já estavam seguindo o caminho da fé em Cristo Jesus, como que eles viviam. E ele começa dizendo como cada uma dessas coisas acontecia. Ele começa dizendo primeiro que eles tinham um apego perseverante, uma continuidade na busca pela doutrina dos apóstolos. E qual era essa doutrina dos apóstolos? A doutrina de Cristo. Era a doutrina que eles tinham ouvido do próprio Senhor Jesus e ali reproduziam a mensagem do Evangelho, da salvação em Cristo, da vida com Deus e a vida pelo Espírito, que era o que eles acabaram de provar ali naquele ato extraordinário. Eles perseveravam na leitura da palavra, eles perseveravam no conhecimento das coisas do Senhor, em sentar aos pés dos discípulos, dos apóstolos e ouvir a mensagem da fé atentamente. E carregar essa mensagem consigo todos os dias, vivendo, praticando, e quando surgia dúvida, preciso de mais, preciso beber mais. E ia lá e bebiam mais na fonte, conhecendo mais das coisas do Senhor. Uma das alegrias de nós estarmos reunidos como igreja, de fazermos parte do corpo de Cristo, sendo nós 3.000, 1.000, 100, 50, ou mesmo um pequeno grupo reunido dentro de casa, na sua família, é que nós podemos
conhecer do Senhor. O Senhor se disponibiliza pela sua palavra abertamente, pelo seu Santo Espírito fala conosco e nos explica a sua palavra. A gente pode provar na reunião da igreja, na comunhão dos santos, do ensino fiel das Escrituras e da palavra de Deus. E nós devemos perseverar nesse conhecimento. E ele diz também que eles perseveravam não só na doutrina, mas também na comunhão, no partilhar, no estar junto. Como eu disse no começo, não basta nós estarmos reunidos. Eles entendiam isso como algo essencial, era importante estar unidos também, tendo coisas em comum, que é o que vai dizer o texto mais adiante, que eles tinham tudo em comum. E eles perseveravam em estar em comunhão contínua. E a comunhão inclui o cuidado mútuo, a comunhão inclui o olhar sobre o outro, o conhecer o coração do outro, o ensinar uns aos outros as Escrituras, não só depender ali da liderança que ensina, mas aquilo que eu sei, eu também passar para o meu irmão e receber dele e caminharmos juntos e sermos sustentados pelo Senhor. Ele fala aqui também que eles perseveravam no partir do pão. E o partir do pão aqui não é uma refeição comum, mas é algo que nós vamos fazer nessa manhã. É o exercício da ceia do Senhor. E a gente vai ver essa distinção porque logo mais ele fala sobre eles estarem juntos nas casas, comendo juntos. Então aqui especificamente ele não fala sobre simplesmente fazer um jantar à mesa, como nós tivemos ontem à noite, um jantar muito gostoso com os jovens de outrora, mas sobre sentar na mesa do Senhor e partilhar da ceia do Senhor, do corpo de Cristo, do sangue de Cristo derramado por nós. Na vida com a igreja, a gente tem a alegria, a oportunidade de participar dos sacramentos, do batismo, da ceia, e ali desfrutarmos da graça do Senhor que é derramada sobre nós. Muitas vezes a gente faz isso só pelo rito, pela repetição, mas existe algo maravilhoso que é ministrado sobre a igreja, e somente sobre a igreja reunida, quando nós provamos da ceia do Senhor. É por isso que a ceia não fazia sentido na pandemia ser tomada em casa, sozinho, porque a ceia foi feita para ser desfrutada na comunhão, na reunião dos santos com Cristo, na igreja de Deus, reunida para cultuar o Senhor. E ele diz também que eles perseveravam na oração. Observe que essa caracterização, esse adjetivo, ele se repete para cada uma dessas atitudes. Perseverança na doutrina dos apóstolos, perseverança na comunhão, perseverança no partir do pão e, por último, perseverança na oração, na vida de oração. A vida de oração ainda, infelizmente, é muito negligenciada por nós. A gente está aqui junto para o culto, não é verdade? Mas a gente está muito pouco junto, às vezes, para orar, para perseverar na oração. E esse perseverar implica em algo que a gente faz insistentemente, continuamente, consistentemente, porque a gente entende a importância. Não é algo opcional para a igreja se reunir, assim como não é algo opcional para a igreja reunida não aprender da doutrina, assim como é algo não opcional para a igreja se reunir e não viver em comunhão, não é opcional para a igreja não perseverar nas orações, não é opcional para a igreja não provar da mesa do Senhor. É algo que a gente deve fazer, precisa fazer, e é uma alegria para nós, deve ser uma alegria para nós poder fazer. E aí me chama a atenção, a partir do versículo 44, porque eu confesso que muitas vezes olhando para esse texto, quando a gente fala da igreja que vivia junto, que tinha tudo em comum, me vinha uma reunião assim gostosa, sabe quando a gente tem as atividades no sábado, ou quando a gente faz algo diferente no dia das mães, no dia dos pais, e está todo mundo junto aqui na igreja, no almoço da comunhão, como a gente vai ter hoje, e está todo mundo junto aqui, e aquele ambiente gostoso. Mas quando você olha para trás ali do texto e vê que ele estava falando de 3.000 pessoas, ou ainda que algumas dessas tivessem voltado para os seus lares em países distantes, eu imagino que ainda não tinha reduzido de 3.000 para 50. Não é verdade? Muito provavelmente reduziu de 3.000, sei lá, para 1.000, 500 que fosse, ainda é um número muito grande de pessoas, e você consegue imaginar um almoço da comunhão, onde todo mundo tem tudo em comum, com 500 pessoas reunidas? Imagina você, que o texto fala para nós, que eles estavam juntos todos os dias no templo, e que eles perseveravam nessa comunhão continuamente, de casa em casa. Imagina você recebe uma ligação do pastor e fala: meu irmão, hoje vai ser na sua casa. Quantas pessoas, pastor? Hoje tem alguns doentes, vai ser 2.500, não 3.000. E no dia seguinte, o pastor liga para o outro e fala: hoje tem os 3.000, já sararam. Que reunião é essa? Mas não é exatamente isso que acontecia. O que o texto me faz perceber é que, na verdade, eles tinham uma comunhão
entre as famílias se comunicando umas com as outras, e se reuniam espontaneamente. A vida da igreja extrapolava os ambientes que a igreja em si proporcionava. Os crentes não esperavam o momento em que as sociedades internas da igreja primitiva marcassem uma grande comemoração ou que esperassem o almoço da comunhão acontecer para estar juntos. Mas pelo apreço que eu tinha por um e por outro, eu ligava não, né? Porque naquela época não tinha telefone, mas eu me comunicava com ele e falava: olha, terça-feira eu estou lá na sua casa, beleza? Beleza, terça-feira na sua casa. E as famílias se comunicavam entre si, tinham seus grupos ali, se reuniam, e hoje eu estava com um, amanhã eu estava com outro, mas a gente não fazia isso só para sentar e comer na mesa, mas a gente fazia isso para poder sentar e partilhar do Evangelho. E pensar como que a gente podia compartilhar e multiplicar essa alegria de pertencer à Igreja de Cristo. E sonhar com mais 3.000 sendo batizados na próxima pregação de Pedro. E orando junto, sustentando um ao outro nos desafios da vida diária. E reconhecendo a necessidade do outro, ajudando ele no trabalho que ele tinha na sua casa, na sua lavoura, no seu lar. Eles praticavam a comunhão continuamente. E é isso que a gente vai ver a partir do versículo 44, que ele diz assim: todos os que criam, os que criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, contribuindo com o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e agora sim ele fala de refeições realizadas nas casas, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Nesse trecho aqui a gente vê essa alegria de viver, de pertencer à Igreja de Cristo. Às vezes a gente reduz a vida da igreja aos domingos ou às programações agendadas, quando a gente pode provar da alegria de pertencer ao corpo de Cristo nas relações continuamente, no dia a dia, se envolvendo e participando da vida um do outro, para abençoar um ao outro, para pedir socorro um para o outro, para atender às necessidades um do outro. O que o texto diz aqui não é que eles nunca tinham bens algum e vendiam as suas propriedades a todo custo, mas que na medida que eles viam a necessidade de alguém, eles não mediam esforços em colocar a mão no bolso e, se precisasse, vender um de seus bens para poder abençoar a vida dos seus irmãos. Porque era inaceitável para ele que eu estou bem, comendo bem, vestindo bem, mas o meu irmão, da minha família da fé, do mesmo Cristo que me conquistou, que conquistou ele, está passando algum tipo de necessidade. Isso é inaceitável. Nós somos uma família unida. Nós perseveramos juntos na doutrina, na oração, na comunhão. Como que ele está sofrendo e eu estou bem? Eu preciso fazer alguma coisa. Então a pessoa se desprendia dos seus bens e entregava na mão daquele que necessitava. Isso só pode vir de um exercício de comunhão tão profundo que a gente realmente conhece o coração do outro, conhece a necessidade um do outro, cuida um do outro, se interessa um pelo outro. Que a gente não faz só o sorriso social, o bom dia da obrigação e da educação, mas que a gente realmente faz as perguntas difíceis. Bom dia, tudo bem? E a gente não responde só o tudo bem de costume, mas não, hoje não está tudo bem. E poder sentar e dizer: então me diga o que é que eu posso fazer por você. Vamos orar junto por isso? Como que eu posso te ajudar? Que ações práticas eu posso fazer para abençoar a sua vida? Ah não, hoje está tudo bem, graças a Deus. O Senhor tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Eu quero compartilhar com você as bênçãos que Deus fez. E sentar então e contar coisas alegres também que Deus tem feito na nossa vida. Falar das coisas com naturalidade, porque o nosso coração é unido numa comunhão profunda pelo Cristo que nos conquistou, pelo amor perfeito, que é esse elo que nos une perfeitamente também. E é interessante como isso então contagia aqueles que estão ao redor. Eles contavam com a simpatia não só uns dos outros, mas de todo o povo ao seu redor. Porque a vida que a igreja vivia era gritante para a sociedade ao seu redor. Aquela comunhão era algo que ninguém tinha visto antes. Aquele partilhar da vida, aquela alegria de estar junto, aquela singeleza de coração que os reunia, era algo admirável. E isso fazia com que mais e mais pessoas fossem sendo adicionadas à comunidade de fé, como diz aí o finalzinho do texto. Enquanto isso, o Senhor, eles acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. De 3.000 foram para mais de 3.000. E foi crescendo e crescendo e crescendo. O que eu quero partilhar nessa manhã com você é a alegria de nós estarmos na casa de Deus. E que você nunca desvalorize, que eu nunca desvalorize essa alegria de pertencer ao povo de Deus.
da gente estar aqui junto, reunido. Tem algo maravilhoso acontecendo aqui, hoje, nessa manhã, na reunião dos santos com Cristo. Na reunião dos santos uns com os outros. Enquanto nós tomarmos a ceia, o Senhor ministrará algo maravilhoso nas nossas vidas. Da sua vida, a ressurreição, da presença santa dele em nós e no nosso meio. Da forma como ele age na nossa igreja, nas nossas famílias. Da maneira como ele sustenta o nosso lar, nas nossas necessidades e sendo também o motivo da nossa alegria. Deve ser para nós um grande prazer estar na casa de Deus e um absurdo sacrifício não estar aqui na casa de Deus. Que nenhuma preguiça de levantar, que nenhum compromisso secundário, que nenhum desejo pelo conforto, que nenhuma desculpa tenha espaço na nossa mente e no nosso coração, para não permitir que a gente desfrute da alegria de estar reunido com a família da fé. Que nenhum egoísmo, que nenhum orgulho tome conta da nossa vida, para que a gente não partilhe e não se deixe ser alvo da partilha de outro que faz parte da nossa família da fé. Que nenhuma mesquinharia tome conta da nossa mente e do nosso coração, para que a gente para que a gente vendo a necessidade do outro, não fique inerte, não fique sem fazer nada, mas que a gente possa agir em favor daquele que é o nosso irmão na fé, a nossa irmã na fé, que caminha conosco, que faz parte da mesma família que nós fazemos parte, que foi conquistado pelo mesmo amor que nos conquistou. Que a gente possa então olhar com misericórdia uns aos outros e sermos uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, que atende às necessidades uns dos outros, que está junto sempre, mesmo quando não der para reunir todo mundo, quando puder reunir alguns, que estejamos juntos para abençoar a vida uns dos outros. E se naquela época era possível, como eu disse, sem telefone para fazer a ligação e combinar, imagina hoje, que a gente tem inúmeras maneiras de se comunicar, não é verdade? Talvez eu não precise me deslocar lá do bairro onde eu moro e acessar alguém que mora longe da minha casa presencialmente. Mas hoje eu posso mandar uma mensagem e estar junto. Eu posso fazer uma chamada, uma ligação, uma chamada de vídeo. Eu posso marcar um horário e a gente está junto. Mas que a gente não deixe o nosso coração ser tomado pelas coisas da vida